As competências delegáveis e o uso do decreto autônomo na administração pública. A administração pública brasileira é regida por uma série de normas e princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, que definem a distribuição de poderes e competências entre os diferentes órgãos do governo. Entre essas competências, algumas podem ser delegadas, permitindo maior flexibilidade na gestão pública, enquanto outras são de responsabilidade exclusiva dos titulares de cargos de alta relevância. O presidente da República, por exemplo, possui um conjunto de competências que podem ser exercidas diretamente ou, em certos casos, delegadas a outros órgãos ou autoridades, de acordo com a previsão legal. Dentro desse contexto, o decreto autônomo surge como um instrumento normativo relevante para a organização e o funcionamento da administração pública federal, desde que sejam observadas as limitações impostas pela lei. O decreto autônomo é uma ferramenta utilizada pelo chefe do Poder Executivo para disciplinar a organização e o funcionamento da administração pública federal, sem necessidade de passar pelo crivo do Poder Legislativo. No entanto, seu uso é limitado, uma vez que não pode implicar em aumento de despesas nem criar ou extinguir órgãos públicos. A razão para essa limitação é garantir que as decisões que envolvam impacto orçamentário ou reestruturação significativa da máquina administrativa passem por um controle mais rigoroso, envolvendo tanto o executivo quanto o legislativo. A organização e o funcionamento da administração pública são aspectos cruciais para o bom desempenho do Estado. O decreto autônomo pode ser utilizado para regulamentar questões internas, como a divisão de tarefas, a criação de departamentos administrativos dentro de um ministério ou a otimização de processos burocráticos. No entanto, ao contrário de uma lei ordinária ou medida provisória, ele não pode ser usado para criar novos órgãos, o que requer a deliberação do Congresso Nacional. Embora o decreto autônomo tenha uma aplicação limitada, ele é uma ferramenta poderosa quando utilizado corretamente, especialmente no que se refere à extinção de cargos ou funções que estejam vagos. Essa competência permite ao presidente da República reorganizar a estrutura administrativa, eliminando cargos desnecessários ou que não estejam sendo ocupados. Isso pode resultar em uma maior eficiência da máquina pública, uma vez que permite a redução de custos com a manutenção de posições não preenchidas, sem a necessidade de tramitação legislativa. Por outro lado, o decreto autônomo não pode ser utilizado para aumentar despesas públicas. Isso significa que, ao reorganizar a administração, o chefe do executivo deve garantir que as alterações realizadas não resultem em novos gastos para o Estado. Essa é uma salvaguarda importante para a responsabilidade fiscal, que visa evitar que a expansão ou a reestruturação administrativa comprometa o equilíbrio das contas públicas. Além das competências relacionadas à organização administrativa, o presidente da República também possui o poder de conceder indulto e comutar penas, ou seja, pode perdoar ou reduzir a pena de pessoas condenadas pela Justiça. Essa é uma prerrogativa exclusiva do chefe do Executivo, que pode ser exercida com base em critérios estabelecidos por lei ou em situações especiais, como em datas comemorativas ou em casos de grande repercussão social. No entanto, essa decisão não é tomada de forma unilateral. Em muitos casos, é necessário ouvir os órgãos instituídos em lei, como o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que oferece uma visão técnica e imparcial sobre a concessão do benefício. A concessão de indulto é um ato de grande relevância humanitária, pois permite a revisão de penas aplicadas em condições excepcionais, como em casos de doenças graves ou quando o condenado já cumpriu parte significativa da pena e demonstrou bom comportamento. É um instrumento que busca equilibrar a justiça punitiva com princípios de dignidade humana e reintegração social. Por outro lado, essa competência também pode ser alvo de controvérsias, especialmente quando é vista como uma forma de favorecer determinados grupos ou indivíduos de maneira injustificada. Outra função importante do presidente da República é prover cargos públicos federais. Isso significa que cabe ao chefe do executivo nomear pessoas para ocupar posições de destaque na administração pública, como ministros, secretários e outros cargos de confiança. Essa atribuição é exercida de forma direta ou mediante a delegação a outras autoridades, desde que respeitada a legislação vigente. A nomeação para cargos públicos é um ato de grande responsabilidade, pois envolve a escolha de profissionais qualificados e comprometidos com o interesse público. A nomeação de cargos federais é fundamental para garantir o bom funcionamento da administração pública, uma vez que os nomeados desempenham funções essenciais para a implementação de políticas públicas e para a gestão eficiente dos recursos do Estado. A escolha criteriosa dessas pessoas é, portanto, um dos pilares da governança pública. Em muitos casos, a nomeação também passa por um processo de aprovação pelo Legislativo, especialmente em cargos de grande relevância, como ministros do Supremo Tribunal Federal e presidentes de autarquias.
A delegação de competências é uma prática comum na administração pública e ocorre quando o chefe do executivo repassa a execução de determinadas funções a outras autoridades. Isso não significa que o presidente perde o controle sobre essas funções, mas sim que ele pode descentralizar a tomada de decisões para garantir maior agilidade e eficiência na gestão pública. A delegação deve ser feita com base em critérios claros e objetivos, e os delegados devem prestar contas de seus atos, garantindo que a autoridade original continue responsável pela supervisão. É importante destacar que a delegação de competências não pode ocorrer de maneira irrestrita. Determinadas funções, como a concessão de indulto, por exemplo, são de competência exclusiva do Presidente da República e não podem ser delegadas. Além disso, a delegação deve observar os limites estabelecidos pela lei, assegurando que os atos administrativos praticados pelos delegados estejam em conformidade com o ordenamento jurídico. O uso adequado do decreto autônomo e a delegação de competências são aspectos que refletem a complexidade e a dinâmica da gestão pública. Esses mecanismos permitem uma maior flexibilidade na administração, sem abrir mão do controle e da responsabilidade pelos atos praticados. Ao mesmo tempo, protegem a organização estatal de intervenções que poderiam comprometer sua eficiência ou gerar aumento de despesas de forma irresponsável. A aplicação dessas competências tem um impacto direto na forma como o Estado se organiza e presta serviços à sociedade. A eficiência administrativa é um dos principais objetivos da gestão pública moderna, e instrumentos como o decreto autônomo, quando utilizados de maneira prudente, podem contribuir significativamente para esse fim. No entanto, é necessário garantir que o uso dessas ferramentas esteja sempre alinhado com os princípios da legalidade, da moralidade e da transparência, fundamentais para o bom funcionamento do Estado democrático de direito. Por fim, a existência de competências delegáveis e de instrumentos normativos como o decreto autônomo reforça a importância do equilíbrio entre eficiência administrativa e controle legal. A capacidade de o chefe do executivo reorganizar a administração e delegar funções deve ser acompanhada de mecanismos de fiscalização e prestação de contas, assegurando que as decisões tomadas reflitam o interesse público e respeitem os limites estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e demais normas aplicáveis. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!